Brasília, Marcelo de la Libera. Agora 7h43. Revista Justiça. Entrevista. O presidente da República sancionou lei que regulamenta o chamado critério de relevância para admissão de recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça. Previsto pela Emenda Constitucional 125 de 2022, o novo filtro ele busca concentrar a atuação do STJ em causas com maior impacto jurídico, econômico, político ou social, fortalecendo a função de uniformizar a interpretação da legislação federal. A nova norma ela altera o Código de Processo Civil e estabelece como esse requisito será aplicado na prática. Sobre esse assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio da TV Justiça e da Rádio Justiça com o doutor em Direito Constitucional com atuação nos tribunais superiores, o doutor Guilherme Veiga. Doutor Guilherme, seja bem-vindo aqui à Rádio Justiça com transmissão também simultânea com a TV Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Um bom dia a todos os telespectadores que também estão nos acompanhando pela TV Justiça. É um prazer estar aqui para esclarecer esse ponto que é de extrema relevância para a advocacia. Justamente para começarmos, o que muda então efetivamente com a sanção dessa lei e por que ela pode ser considerada um marco para o funcionamento do Superior Tribunal de Justiça? Um contexto até histórico, eu gostaria que o senhor situasse bem o nosso ouvinte. Perfeito. No contexto histórico, o STJ ele foi criado em razão de uma crise que estava ocorrendo no Supremo Tribunal Federal de excesso de processos. Então, ele foi criado para ficar com a interpretação da norma infraconstitucional. Depois, o Supremo continuou recebendo muitos processos e hoje, com a realidade do plenário virtual e novas sistemáticas de julgamento no Supremo, a pauta diminuiu. No STJ, estava ocorrendo o inverso. O STJ está recebendo centenas de milhares de processos por ano, o STF já tinha a repercussão geral, o TST já tinha transcendência e faltava ao STJ esse filtro, esse novo filtro, que é o filtro da relevância, que visa o quê? Visa realmente restringir ainda mais o acesso ao STJ, não o acesso à justiça, mas ao STJ, para transformar o STJ num tribunal de precedentes e não mais de controle da jurisprudência apenas. Explicando para o nosso ouvinte que não é na área do direito, o que são os precedentes, então? Precedentes são decisões judiciais que elas têm caráter vinculante. E essa vinculação, ela se chama horizontal e vertical, porque uma vez decidida a questão e julgado o caso com força de precedente vinculante, todo o sistema judicial, o próprio tribunal e toda a hierarquia para baixo desse tribunal se torna vinculada àquela decisão judicial. Então, é como se fosse uma lei que tem aplicação obrigatória. Na prática, então, professor, o que significa demonstrar essa relevância de uma questão de direito federal e quais os critérios deverão ser observados pelos advogados e pelo próprio tribunal? O ponto específico é que o advogado deve demonstrar, e está obrigatório agora colocando isso como um requisito obrigatório da peça recursal, que aquela disputa judicial transcende o interesse das próprias partes. Ou seja, não é uma questão tão pequena em que basta a relação entre as partes que estão em litígio. Deve demonstrar que há uma repercussão ou econômica, ou social, ou jurídica, ou política, que transborda o interesse das próprias partes, fazendo com que um tribunal superior edite, então, um precedente vinculante sobre aquela questão jurídica que está sendo discutida entre as partes. Então, na verdade, se pinça o caso concreto como um caso para ser julgado no Tribunal Superior, porém, com reverberação daquele resultado do julgamento para toda a sociedade. Por isso a necessidade de você demonstrar agora que há um interesse econômico muito importante naquela disputa, há um interesse social, há um interesse político, há um interesse jurídico. E como isso se demonstra? A doutrina já vem trazendo essas classificações, porque isso já existe na transcendência do TST, isso já existe na repercussão geral aqui no Supremo. O senhor já como habituado, né, já tem um hábito... Aqui no Supremo. O senhor já como habituado, né, já tem um hábito de atuar aqui nos tribunais superiores. Qual conselho que o senhor deixa, então, para os advogados que têm uma causa e pensa em acionar o STJ? Qual é essa preparação que ele deve levar em conta?
são pontos importantes, porque atuar nas cortes superiores é completamente diferente de atuar nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Então, o primeiro é a preparação. Pensando nisso, eu fiz um livro chamado Exercício da Advocacia perante o STJ. E nesse livro, a segunda edição já está no prelo e já consta o filtro da relevância dentro do requisito. O ponto importante para essa questão do filtro recursal agora do STJ é que não está valendo ainda. Só irá valer o requisito da relevância a partir dos acórdãos publicados de 3 de setembro para frente. Temos um mês ainda. Dentro desse período de um mês, o STJ ainda irá se reunir para modificar o seu regimento interno, porque a lei regulamentou a emenda constitucional de 2022, mas falta o regimento interno do STJ definir os órgãos que irão julgar e apreciar a questão da relevância. Acredito que isso também terá impacto nas reclamações constitucionais. O STJ ele é muito restritivo com relação ao cabimento de reclamações, o Supremo ele é mais amplo, mas agora restritivo com relação ao cabimento de reclamações, o Supremo ele é mais amplo, mas agora, transformando o STJ mais próximo de uma realidade do Supremo, a reclamação constitucional eu acredito que passará a ter uma abrangência maior. Então, as ações só a partir de setembro que passarão a vigorar com este novo filtro? Só a partir de 3 de setembro. Então, um acórdão publicado por um Tribunal de Justiça, um acórdão publicado por um Tribunal Regional Federal, a partir de 3 de setembro, o recurso especial terá que ter uma preliminar da relevância. Existem questões que são presumidas as relevâncias. Estão previstas desde a Constituição, na emenda constitucional, como na lei, mas, mesmo assim, a preliminar deve ser redigida. A lei estabelece hipóteses em que essa relevância ela será presumida. Isso. Em quais situações isso acontece e qual é a importância dessa previsão? A importância dessa previsão é deixar claro que existe discricionariedade do que é relevante e do que não é relevante. Mas em matérias que a lei que a emenda constitucional já determinou que era relevante, cai a discricionariedade, porque a presunção era absoluta. Então, causas acima de 500 salários mínimos, há uma presunção já de relevância. Causas que envolvem inelegibilidade, né, de políticos. Causas penais. Então, essas matérias que são muito sensíveis, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista do impacto social, elas já estão presumidas com relevância. Mas o fato que me parece importante nesse debate é que são presumidas como de relevância. Mas uma vez julgadas sobre o caráter da relevância, se firmará um precedente vinculante e novos recursos que tentam discutir esta mesma tese já julgada num recurso anterior provavelmente não serão admitidos. A opinião das pessoas, dos juristas principalmente, é que esse novo filtro vai criar uma limitação de acesso à justiça. Esse entendimento, ele procede ou é uma mudança, ela tem um outro objetivo? Cada novo filtro, um aumento de requisito. Quanto maior o número de requisitos para o conhecimento de um recurso, realmente se restringe mais o acesso. Eu faço parte da Comissão de Tribunais Superiores da OAB do Distrito Federal. Temos um grupo de trabalho que está sendo desenvolvido e estamos acompanhando de perto não só o filtro da relevância, como também duas emendas regimentais muito importantes que passaram agora em junho, a 51 e 53, que também precisam de um olhar muito próximo da advocacia. Mas é fato de que se tornará mais difícil o acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Mas esse era um caminho sem volta já. Era um caminho sem volta e, como o senhor já disse aqui, esta lógica desse mecanismo é muito próxima já com a repercussão geral adotada pelo Supremo Tribunal Federal para um novo recurso extraordinário. Quais são as principais semelhanças e as diferenças entre esses dois sistemas? Semelhanças. Ter que se demonstrar que há algo que transcende o interesse das partes no juízo de admissibilidade e no julgamento de mérito do recurso que está sendo interposto. Então, essa é uma questão muito próxima entre Supremo e Superior Tribunal de Justiça. Questões que distinguem. Não dá para fazer ainda um juízo de futurologia sobre como irá atuar o STJ. Eu tenho mais de, quase 1000 casos
de atuados já no STJ. Qual uma preocupação que eu tenho? Será que todo caso, absolutamente todo caso que o STJ vai julgar, deve ser firmado um precedente vinculante? Eu acredito que não. Deve existir regras de exceção. Então tem que se fazer circuitos decisórios no qual, eventualmente, situações não se tornem precedentes vinculantes, apesar de serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da relevância da matéria. Temos um acervo no STJ atual de mais de 300 mil processos aí que o senhor acredita que existem esses processos que poderiam ter sido julgados nas cortes inferiores? Os processos, qual é a questão? Todo mundo que perde não fica satisfeito e segue recorrendo. E esse é o papel de muitos advogados, de tentarem um acesso. Qual era a ideia inicial do STJ? Um controle de jurisprudência, não deixar que Tribunal de Justiça de um Estado julgasse a mesma questão jurídica diferente de outro Tribunal de Justiça de outro Estado. Então, o papel do STJ era essa unificação de jurisprudência. Continua sendo feito, porém agora, uma vez sendo controlada essa divergência, o resultado final do julgamento do STJ passa a ser vinculante para todos. Não poderá mais o Tribunal de Justiça encarar uma decisão do STJ meramente como persuasiva. Ela será vinculativa. Persuasiva, vejo uma decisão de uma Corte Superior, acredito que ela pode estar errada e não estou obrigado a segui-la. Gera uma persuasão porque é uma decisão superior, mas não estou obrigado. Agora não, será vinculativa. Então, minha única questão será vinculativa em absolutamente tudo que for julgado, com base no filtro da relevância? Me parece que tudo, nunca e nada são palavras muito fortes para a gente ter dentro do Poder Judiciário. Mesmo assim, então, continuaremos com essas divergências de decisões entre os tribunais estaduais? Será um ponto muito importante justamente para comprovar a transcendência ou a relevância da questão que você está levando ao STJ. Como você prova uma relevância jurídica? Provando que tem dois tribunais estaduais, né, de estados distintos, julgando uma questão jurídica de forma distinta. Está provada aí uma questão que transcende o interesse da minha parte. Porque senão o que é que acontece, Sérgio? As pessoas poderão escolher onde litigar. Se não existir um controle da unidade do direito nacional e descobrir que um estado julga diferente do outro, vai ter uma migração de julgados para aquele estado, correndo de um estado que julga diferente. Então, isso não pode ocorrer no país, porque o direito é nacional. As normas são de direito infraconstitucional federal. E na avaliação do senhor, o que essa regulamentação, os impactos, né, que essa regulamentação pode produzir no volume de processos que chegam ao STJ e na duração do julgamento, o senhor acredita que quais serão esses impactos? Veja, a lei coloca que, uma vez declarada a relevância da questão, será julgada presencialmente. Está na lei. Eu não acredito que isso vai durar tanto tempo assim, porque vai aumentar tanto os julgamentos de questões relevantes, que ainda não definiram qual é o órgão, mas eu já imagino que sejam as sessões, então haverá um esvaziamento do julgamento nas turmas e um aumento do julgamento nas sessões, porque são as sessões do STJ que formam os precedentes vinculantes do STJ, mas o impacto no estoque de processos que existe levará muitos anos ainda para serem avaliados. Mas como eles já irão ser implementados a partir de agora, e nesse período de 30 dias eu acredito fortemente que o STJ irá fazer a regulamentação no regimento interno, muito debate, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Quero agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio Justiça do advogado, doutor em Direito Constitucional, com atuação nos tribunais superiores, doutor Guilherme Veiga, falando sobre a nova lei que regulamenta o critério da relevância para admissão dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça, uma mudança que busca racionalizar o acesso à corte e reforçar o papel constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal. Doutor Guilherme, muito obrigado por estar conosco aqui na rádio e também pela TV Justiça. Prazer foi meu e um grande abraço e um bom dia a todos que nos acompanharam hoje. Agora, 7h58, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Vamos continuar no FM 104,7, também no YouTube Rádio Justiça ao vivo. Quem está chegando na TV Justiça agora é a Rafaela Vivas. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Um bom dia.